Bom, pessoal, então 8h05 aqui no meu relógio, prestigiando quem chega na hora, né? Então vamos iniciar o nosso bate-papo. Eu, há uns 15 dias atrás, acordei cedo e falei, cara, podia fazer alguma coisa interessante na primeira semana do ano, né? Logo no início do ano, porque às vezes a gente vai protelando, é férias, aí, poxa, vem carnaval e a gente vai protelando, quando a gente vê, a gente já está em março, o ano começou e as coisas começam a acelerar muito forte, né? E até fiz um videozinho hoje de manhã, né, falando sobre aquele negócio da primeira impressão, né? E dizem os estudiosos de moda, de marca, que a primeira impressão é tão importante que ela aumenta de 30% a 40% a sua possibilidade de fechar negócio, de fazer aquilo que você quiser, mesmo que o contato ou aquilo que você vai fazer não seja um negócio. Ou seja, aumento de credibilidade, autoridade, para a gente ver o quanto que, às vezes, a primeira impressão ela é importante. E tem um outro ditado que a gente sempre diz, né, que a gente tem que começar com o pé direito, né? Então, a gente, involuntariamente ou inconscientemente, a gente sabe que quando a gente começa alguma coisa, digamos assim, de uma forma mais assertiva, mais forte, mais ativa, a gente tende a ter bons resultados. Então, só por isso, eu já quero dar os parabéns a vocês por estarem hoje aqui, né, nesse primeiro dia útil do ano, para a gente conversar sobre metas e objetivos. Eu costumo, sempre às vezes, quando eu estou conversando com o pessoal, fazer algumas análises, né, falar algumas histórias para a gente conseguir trazer e tirar ensinamentos para o dia a dia, né? E nessa época de férias, daqui uma semana e pouco, eu estou viajando para Salvador com a Denise e as crianças, e uma das coisas que a gente sempre faz é planejar, né? Então, se você vai daqui para Salvador, a primeira coisa que eu faço é olhar no mapa. Pô, quantos quilômetros tem daqui para Salvador? 1.600 quilômetros. Então, a primeira conclusão que eu chego, eu não posso ir num dia só. Eu preciso, no mínimo, em 2 dias. Então, eu vou ter que parar para dormir em algum lugar. Eu tenho um cachorro, então não é qualquer hotel que aceita cachorro. Então, a gente já começa uma semana antes ligando mais ou menos para as cidades que tem ali um raio de 200 quilômetros para lá, 200 quilômetros para cima, da onde a gente acha que vai dormir, e pergunta, olha, vocês aceitam o cachorro? Se a gente chegar aí tal horas e tal. Então, você começa a agitar e a fazer toda aquela logística, digamos assim, para você conseguir terminar a sua viagem de uma forma agradável, de uma forma condizente. Bom, Medeiros, por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque hoje a gente inicia, na verdade, a gente iniciou dia 1º, uma viagem, né? A viagem de 2021. Só que tem um grande problema nessa análise, né? Ou nessa história que eu contei para vocês, que cada um de vocês sempre faz quando vai viajar. É que uma das primeiras coisas que você define é para onde vai. A partir do momento que você define para onde vai, aí você começa a definir as coisas que você precisa fazer para você chegar nesse objetivo final da melhor maneira possível. Então, a primeira coisa é para onde eu vou. Quando você vai na rodoviária ou quando você compra uma passagem aérea na internet, normalmente você já chega para comprar ou na internet ou na rodoviária com o destino resolvido. Eu acho que ninguém entra na internet, senta e fala assim, vou comprar uma passagem aérea. Para onde eu vou? Eu vou para Fortaleza, vou para São Paulo. Não, você define para onde vai e vai comprar a passagem. Ninguém coloca um carro na estrada e começa assim, poxa, vou pegar aqui a BR-101 e para onde eu vou? Dificilmente alguém faz isso. Dificilmente a gente chega a esse nível de, vamos botar assim, de despreendimento, né? Normalmente, a gente sempre senta e fala, para onde eu vou?
Ah, eu vou para lá. Então, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Ok? Bom, ele está falando que está esperando no YouTube. Deixa eu só ver aqui se não está passando no YouTube. Opa! Agora foi. Ainda bem que você me lembrou, Agnaldo. Faltava só apertar o botão de transmitir. Então, pessoal, está passando no YouTube também. A gente está ao vivo no YouTube e está fazendo aqui no Zoom. Bom, então, pessoal, recapitulando aqui, a primeira coisa que a gente faz é definir o destino. É definir para onde vai comprar a passagem. A partir do momento que você define para onde vai comprar a passagem, as outras coisas elas se ajustam. Bom, Medeiros, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque muitas vezes na nossa vida pessoal a gente começa a viagem sem saber para onde vai. Aí eu pergunto para você, começou 2021, você já está há 4 dias na estrada. Para onde você vai? Você já definiu para onde você vai? Você já definiu qual foi o bilhete? Ou qual bilhete você vai querer comprar nessa viagem? Você já definiu com quem você vai querer fazer essa viagem? Então, são perguntas e respostas importantes que a gente precisa fazer antes de iniciar uma viagem. E o objetivo dessa semana é justamente isso, é a gente levantar questões, a gente levantar ideias que precisam entrar no nosso planejamento para que a gente defina para onde vai, como vai, quando vai e por que vai. Talvez o porquê vai é uma das perguntas também muito importantes. E nesses 4 dias, a gente vai dividir a nossa semana em 4 etapas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre com quem vou, né? Amanhã eu vou falar um pouquinho do como vou. Nós vamos trabalhar algumas atividades para a gente definir ações diárias para você conseguir chegar no seu objetivo. Na quarta-feira, eu vou trazer um outro convidado e na quinta-feira eu vou trazer um outro convidado. Uma das coisas que tem me incomodado muito ultimamente, e até por isso tomei algumas decisões pessoais para 2021, é que eu decidi alguns destinos para 2021. O primeiro destino que eu defini foi um destino físico, que eu saí de Brasília e fui para Salvador. Mas, dentro desse objetivo físico, existem outros objetivos que são imateriais e que eu decidi por esses destinos em 2021. Talvez ser um pouco mais livre na forma de trabalhar, talvez me desvencilhar de algumas amarras que me seguravam no campo profissional. Falta 1 ano e meio para eu me aposentar, então esse ano de 2021 é praticamente o meu último ano completo no Exército. 2022 eu só fico até metade. Então eu decidi alguns destinos da minha caminhada. Mas o mais importante nessa definição dos destinos é saber se eu chegar ao final desse objetivo, ao eu ser vitorioso no final desse objetivo, se as pessoas que estão comigo vão comemorar essa meta batida. Poxa, Medeiros, não entendi. Antes de traçar um objetivo, antes de comprar uma passagem para viajar, eu sento com a Denise, com o Lucas, com o Gabriel e pergunto: filho, para onde a gente vai nessas férias? O papai consegue ir para cá, para lá, para cá e para cá. Para qual deles é mais legal para vocês? Qual que vocês vão curtir mais? E aí eles falam assim: pai, vamos para tal lugar? Aí eu falo: não, para tal lugar eu consigo ir. Aí eles falam assim: pai, vamos para Disney esse ano? Eu falo: filho, esse ano não dá, o dólar tá muito alto, a gente foi tem pouco tempo, então calma que não é assim também não. O santo aqui é de barro. Então, mas, independente da onde a gente vai definir ir, olha só, antes de comprar a passagem, eu vejo se aquela viagem vai agradar as pessoas que estão comigo.
E hoje eu quero falar apenas desse ponto com vocês. Qual é o parâmetro, qual é a regra, qual é a régua que define que as minhas metas e meus objetivos, quando batidos, eles são sinônimo de sucesso? Quem arrisca? Quando que as minhas metas, os meus objetivos, quando que os meus alvos atingidos, eles são realmente sinônimo de sucesso para mim? Eu aprendi durante a minha carreira e aprendi ainda mais sendo coordenador de alguns cursos voltados para casais, que um dos grandes parâmetros para saber se a minha vitória foi realmente uma vitória é quando a minha equipe consegue comemorar comigo o resultado. Eu, como líder, tenho percebido que muitas equipes batem a meta, mas chegam ao final da caminhada com a equipe totalmente destruída. Ou por um líder que é muito carrasco, ou por uma equipe que é pouco engajada. Poxa, Medeiros, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que nem sempre a vitória tem sabor de vitória. Eu quero dizer que nem sempre uma meta bem cumprida, ou melhor, uma meta cumprida quer dizer que ela foi muito bem cumprida. Quer dizer que, muitas vezes, chegar ao final de um destino ou de um caminho significa que você foi vitorioso naquele processo. Em muitos momentos, eu vejo equipes, eu vejo profissionais, eu vejo pessoas que bateram a meta e perderam coisas tão importantes que eles não conseguem nem comemorar a vitória que tiveram. Eu já vi muitos executivos assumirem o cargo e não terem uma casa para voltar, para comemorar a vitória. Eu já vi muitos militares voltarem de missões externas e chegar em casa e já não ter mais a família em casa. Então, uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada, na minha vida, é que as metas precisam ser cumpridas e batidas. Mas as metas também precisam ser discutidas e precisam ser sonhadas, precisam ser trabalhadas em conjunto com a sua equipe, seja ela profissional, seja ela pessoal. Eu tenho uma equipe no quartel, mas eu tenho uma equipe aqui em casa. Quando eu decido ir transferido para Salvador, eu preciso dialogar isso com a equipe aqui de casa. Quando eu decido entrar num projeto ou sair de um projeto, eu preciso discutir isso com a equipe aqui de casa. Quando eu decido empreender um novo negócio, eu preciso discutir isso com a minha equipe, porque, invariavelmente, eles vão sofrer as consequências, podem também se beneficiar dos bônus, mas vão sofrer das consequências. Poxa, Medeiros, bacana demais, mas por que você está tão filosófico? É porque eu vejo que muitas pessoas traçam metas e objetivos sem incluir a família. E quando chega no meio do caminho, ou ele perde a família, ou ele abandona a meta. E hoje, primeiro dia útil do ano, eu quero dizer para você que a parte mais importante das suas metas e dos seus objetivos é a família. Se você é casado, a esposa e os filhos. Se você não é casado e vive com os filhos, ou não é casada e vive com os filhos. O que eu quero te dizer é o seguinte: para que você consiga se orgulhar do que fez, as pessoas que estão com você precisam vibrar ao ver que você atingiu as suas metas. E aí você pode dizer assim: Medeiros, mas isso é muito difícil. Eu não disse que é fácil.
Eu só estou dizendo que, para ser realmente uma vitória, ela precisa ser comemorada por todos. E é muito difícil você conseguir chegar nesse nível. Ok? Bom, então, para a gente conversar sobre isso, eu quero chamar uma convidada muito especial para conversar com a gente hoje aqui. Ok? Digamos assim, a exemplo do meu grande amigo Aguinaldo, vou trazer ao palco dessa live a pessoa que mais divide comigo as metas e objetivos. Entendeu? Quando Deus fez essa mulher, Deus fez e falou assim, olha, eu preciso fazer alguém especial para aturar aquele maluco. E aí Deus, então, fez a Denise, tá certo? Porque para me aturar não é muito fácil, tá ok? Bom, primeira coisa, eu sou do Exército, sou palestrante, sou mentor, dou treinamento em empresa, participo lá no Instituto Gente, como muitos de vocês aí me conheceram lá, ainda tenho os ministérios na igreja, sou pai de 2 crianças e apaixonado por essa mulher. Aí eu pergunto, como é que consegue fazer tudo isso? É muito difícil, né? Então Deus teve que me dar realmente um presente vindo do céu. Bom, eu fiz questão de trazer a Dê aqui hoje para conversar com vocês, para a gente conversar juntos, porque acho que a grande maioria de vocês me conhece e eu sou muito tranquilo e muito transparente em tudo que eu faço, em tudo que a gente está sempre empreendendo. E é muito legal, porque a Dê é uma companheira assim, muito especial na minha vida, né? São 20 anos de casado e praticamente 13 mudanças. Então, não é qualquer um que me aguenta. E, além de estar no Exército, eu faço ainda milhões de outras coisas e ela realmente carrega um peão muito pesado. Então, para iniciar essa noite aqui, eu queria perguntar para ela, né? Perguntar para a Dê, como é que a gente faz, né? Ou como é que você vê esse relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, esse relacionamento familiar, na construção, né, dos objetivos do próximo ano, pela sua experiência desses vários anos que a gente tem de casado, quando deu certo, quando deu errado, quando que você puxou minha orelha, quando que você precisou mandar eu parar do que eu estava fazendo porque a gente não estava comemorando as vitórias. Dá um oi para a nossa galera. A grande maioria que me conhece não conhece a Dê, ou conhece a Dê e não me conhece, que eu vejo que tem muitas amigas da Denise aqui, né? Então, dá um oi para a galera e queria que você conversasse um pouquinho com eles. Como é que é essa questão, esse acerto, esse ajuste? Como é que a gente consegue se ajustar e caminhar junto em direção às metas? Vamos lá. Boa noite, gente. Oi para todo mundo. Eu estou nervosa, viu? Eu costumo falar assim para um grupo grande de mulheres, eu já tenho essa intimidade assim com a câmera, com esses grupos assim, mas com a turma do Medeiros é a primeira vez, então é uma responsabilidade muito grande. Eu escuto muito os nomes de vocês, vejo bastante algumas fotos, né, amor, quando aparece aqui em casa, então muitos de vocês eu escuto de ouvir falar, né, mas assim, cara a cara, vendo vocês assim é a primeira vez ao vivo, então obrigada, amor, por essa oportunidade e obrigada pelo tempo que vocês separaram para estarem aqui com a gente. E é uma honra muito grande falar do que é mais importante da minha vida, que é família. Eu vivo família, eu respiro família. Meu sonho, desde criancinha, era casar e ter filhos. Então, minhas amigas falavam assim, eu quero ser médica, eu quero ser veterinária, eu quero ser advogada. E eu falava, eu quero casar e quero ser mãe. E eu lembro que todo mundo ria de mim. E eu chegava em casa muitas vezes triste, né? Eu falava assim, mãe, ninguém me entende, não sei o quê, lá, vou fazer vestibular para quê? E tal. Esses confrontos, assim, daquela idade ali, 16, 17 anos, né? E a minha mãe e os meus pais sempre presentes, conversando comigo, fiz vestibular, fiz faculdade, conheci o Medeiros. E aí, foi a melhor parte. Quando eu conheci o Medeiros, eu falei assim, pronto, né? Olha aí, casei e agora, no tempo certinho, quero ser mãe, né? Porque eu amava tudo isso, eu amava cuidar de casa, amava cozinhar. Apesar de casar sem saber cozinhar, fui aprendendo aos poucos, mas eu amava tudo isso. Então, quando eu vi que a nossa família estava construída, marido, casa e filhos, eu só sabia agradecer a Deus, né? E eu pedi a Deus, assim, para eu fazer o que eu pudesse fazer de melhor naquele momento.
E, gente, nunca cidade assim interferiu no nosso relacionamento. Nunca, assim, a casa que a gente já morou em mais de 12 casas diferentes, assim. Isso nunca foi problema para nós, assim, porque o que mais importava era a gente estar bem dentro daquela casa. Casa, para mim, nada mais é do que cimento, janela, tijolo, nada mais é do que uma construção física. Mas eu sempre pedi a Deus, para quê? Para que eu conseguisse transformar a nossa casa num lar onde o Medeiros pudesse chegar do trabalho e sentir paz, sentir o cheirinho do café, sentir o cheirinho ou do bolo, ou do pão, ou então do mamão picadinho que ele gosta. Quando ele abrisse a porta, ele sentisse esse cheirinho, sabe? Quando ele abrisse a porta, ele imaginasse assim, que os filhos e a esposa estariam ali, ou se a gente não estivesse ali naquele determinado horário, tinha um recadinho para ele na mesa, onde ele pudesse sentir que foi muito maravilhoso lá fora, mas chegar dentro de casa é muito melhor. Então, assim, isso eu sempre fiz questão de transformar a nossa casa num lar, né? Então, quando a gente casou, como eu estava falando para vocês, quando nossos filhos vieram, quando eu já estava conseguindo transformar a nossa casa num lar, né? O que mais, assim, destacou e ainda destaca e que faz, né, amor, total diferença no nosso relacionamento é o acordo e o diálogo. Então, a gente entra muito em acordo, a gente conversa bastante. Quando o Medeiros fala assim, gente, vamos conversar. Eu estou querendo fazer isso e isso esse ano, esse curso, ministrar essas aulas. Lá no quartel eu queria fazer isso. Ou então surgiu uma proposta de emprego para mim em tal cidade. O que vocês acham? E aí o Medeiros joga essa conversa. Geralmente, a gente conversa ao redor da mesa. É o nosso lugar preferido da casa para a gente se encontrar. E aí a gente começa a dar nossas opiniões e eu converso também, falo alguma coisa, o Gabriel, o Lucas. Então, a gente sempre decide junto. Apesar de eu ter várias metas minhas, os meninos terem as metas deles, as vontades, os sonhos, os desejos, o Medeiros, vários e vários e vários sonhos e metas e planos, né? Nós temos as nossas metas em família e isso é muito legal, sabe? Então, a gente corre atrás junto, a gente escreve junto, metas, né, sonhos, o que a gente pode fazer para chegar até lá juntos, né? E a gente sabe que muitas vezes o caminho é longo e que a gente não pode se distrair e que a gente tem que permanecer sempre unido, sempre junto, né? Sempre, né, tiveram dias bons, dias não tão bons, mas aí é aquela hora que a gente sempre segurou na mão do outro ali para não deixar ninguém cair, desanimar, desistir. Então, para mim, assim, o que sempre funcionou na nossa casa foi essa minha ideia de transformar a nossa casa em um lar para ter esse ambiente cheio de paz, cheio de amor, onde tanto a minha família, prioridade é a minha família, mas tanto as outras pessoas que chegassem na nossa casa pudessem sentir esse gostinho de amor, de paz, né, e tudo isso. E o acordo e o diálogo. Então, para mim, assim, essas foram assim as chaves assim que até hoje, né, amor, tem dado certo e que a gente busca desenvolver isso cada dia no nosso relacionamento. Bom, trazendo... Falei demais, amor? Não, falou demais, não. Ela que me ensinou o negócio de palestra. Então, pessoal, trazendo para o nosso dia a dia, né? E assim, eu queria que vocês refletissem sobre o que a Denise falou. A gente sempre combina o jogo, sabe? E isso é legal. E eu vou dar um exemplo simples para vocês. Ó. Em outubro, eu lancei um curso sobre slide, que é um curso simples, assim, e eu falei, olha, galera, vou precisar gravar o curso em 6 finais de semana. Ó, vai ser esse final de semana, esse final de semana, esse final de semana. A gente sentou na mesa e eu falei com a Dei e as crianças, ó, final de semana tal, eu preciso gravar o curso. E aí, lança o curso ou não lança? O que vocês acham? E aí a gente decidiu, não, vamos lançar o curso. Eu faço as aulas, um dos filhos grava, o outro edita, tá certo? E a Dei administra tudo o dinheiro, né? Então, para você ver que, assim, o que eu estou falando para vocês é real na nossa vida, tá? Para ano que vem, a gente tem metas e objetivos. A gente está indo para Salvador, a gente já colocou uma meta física, né? Que é fazer uma aquisição. E os meninos estão cientes, a Denise está ciente. Eu precisei dar um passo importante esse ano, que foi me desligar, mais ou menos, não é um desligar, mas assim, me
me distanciar um pouco mais ou a dar mais corda de um compromisso que eu tinha muito sério, muito importante. E quando eu fui fazer isso, a primeira pessoa que eu falei foram com eles. Então, todos os dias, a gente senta à mesa e a gente conversa. Não é todos os dias que a gente conversa sobre metas e objetivos, mas, nitidamente, quando eu pensei em deixar aquilo que eu estava fazendo, antes de falar com A, com B, eu falei com a Denise e com as crianças. Meninos, ó, o papai está pensando em sair assim, assado e tal, deixar a coordenação para fazer isso, isso e isso, mas aí o papai vai fazer um outro curso. Esse curso, poxa, tem um custo elevado, é um curso que, pô, custa tantos reais para o papai fazer, mas é um curso legal, assim, assado. Vai abrir essa e essa possibilidade, o que vocês acham? Né? E o mais legal é que essa foi a segunda conversa, porque eu tive essa mesma conversa ano passado. E ano passado, os meninos falaram assim, pai, eu acho que se fosse você, não saía agora não, espera mais um pouquinho, espera mais uns 6 meses. E assim, eu, sinceramente, ninguém imaginava que ia dar uma pandemia. E acabou que eu esperei mais 6 meses, veio a pandemia e eu percebi o quanto foi bacana, lógico, sem eles saberem, sem nada, ninguém está dizendo que os meninos, né, imaginaram que isso ia acontecer, mas foi muito legal, porque hoje eu estou com muito mais certeza daquilo que eu estou fazendo, e o mais legal, se der certo, a gente comemora junto. Mas se der errado, a gente sofre junto sem jogar na cara do outro. Né? Eu te disse, eu te avisei. E uma das coisas que a gente mais vê ao longo desses anos todos que eu tenho, não só como mentor na área profissional, na parte de liderança, de alta performance, mas eu e Dê, a gente tem um trabalho com casais desde 2011, então são mais de quase 20, são quase 10 anos trabalhando com casais. Uma das coisas que a gente mais vê é, na hora da confusão, ao invés da gente se unir, a gente quer ter razão. Né? Ao invés da gente sofrer junto, às vezes, as dificuldades, porque eu já tomei muito prejuízo em outras oportunidades, em outras coisas que eu fiz, já emprestei dinheiro e não recebi, já fiz um monte de coisa que deu errado, e em alguns momentos eu tomei a decisão sozinho. E eu aprendi que quando eu divido as metas, os objetivos, quando eu divido as decisões, a gente vibra junto, mas a gente também arca com as dificuldades juntos. Então, nesse início de ano, acho que uma das coisas mais importantes que eu gostaria de despertar em vocês, em nós, eu tenho metas e objetivos. Essas metas e objetivos que eu tenho conseguido dividir com as pessoas que eu amo? Eu tenho conseguido dividir com as pessoas que estão comigo? Porque se a gente divide e decide juntos, talvez você não vai mais rápido, mas talvez você vai mais longe. E às vezes não sempre, a constância é muito mais importante do que a velocidade. Porque a velocidade, dependendo se ela for muito rápida, você deixa alguém para trás. E às vezes essas pessoas que você deixou para trás são as pessoas que fariam a sua vitória valer a pena. Então, eu sempre digo, do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, né? Não vale de nada. Então, a grande vitória é quando a gente chega na meta, quando a gente chega no objetivo, mas a gente tem as pessoas que amam junto com a gente. Agora, eu queria fazer outra pergunta para a Denise, só que eu tenho medo de perguntar, né? Ela fala que está com vergonha, mas adora o microfone. Né? Então, eu queria fazer uma pergunta para a Dê, porque apesar da gente ter uma agenda muito cheia e muito atribulada, eu sou um cara inquieto por natureza, até dormindo eu estou andando, então, assim... Até dormindo ele está falando. Então, eu queria perguntar para a Dê, Dê, como é que você vê essa questão que parece até ser utópica, né? Tipo assim, a gente fala que a gente divide as metas, os objetivos, mas às vezes eu estou dando aula para o pessoal até meia-noite, 5 horas da manhã, o pessoal já recebe mensagem minha no WhatsApp, já passando outras coisas, outras tarefas, e como eu tenho vários alunos meus aqui, eles não me deixam mentir sozinho. Às vezes a aula terminou meia-noite, quando é 5 da manhã, o celular já está tocando. Então, assim, como é que é para você, né, ver essa agitação que eu tenho e como é que você vê assim, que a gente consegue driblar essa agenda cheia
e conseguir suprir as necessidades da família e conseguir com que aquilo que eu estou fazendo não seja um peso para você e para as crianças. Como é que a gente divide isso daí no dia a dia? Então, como eu falei para vocês, quando a gente aprendeu a priorizar a nossa família, a gente aprendeu a dar importância para a nossa família. Então, para nós, o que é mais importante é a nossa família. Esse nosso encontro aqui é importante? Claro que é. Mas só que antes disso, nós já preparamos todo o ambiente aqui de dentro de casa acontecer para a gente estar em paz aqui com vocês agora, né? Tá todo mundo jantado, tá todo mundo tranquilo, a casa está em ordem. Então, a nossa prioridade é a nossa família, porque para nós é o mais importante que existe hoje, para nós é família. Então, prioridade. Agora, por que o trabalho do Medeiros e as escolhas do Medeiros não são peso para nós? Porque nós aprendemos sobre os tipos de linguagens do amor. E isso foi, assim, como que eu posso dizer, amor? Bálsamo. Foi um divisor de águas na nossa família. Quando eu descobri qual é a linguagem de amor principal do Medeiros, e o Medeiros descobriu qual é a minha, e nós descobrimos a dos meninos, e os meninos descobriram qual é a nossa, através de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman. Então, se vocês não leram esse livro, leiam. Esse livro é muito importante. Eu descobri que a linguagem de amor do Medeiros principal é tempo de qualidade e toque físico. Então, tudo que eu posso fazer para o Medeiros se sentir amado, largando tudo para poder dar atenção total para ele, eu faço, porque eu sei que assim eu vou estar enchendo o tanque de combustível do amor, que é o coração do Medeiros, vou estar enchendo cada dia mais. Então, vai estar cheio, ele vai estar se sentindo amado, importante. E da mesma forma, o contrário. Quando o Medeiros descobriu que a minha linguagem de amor principal é palavras de afirmação, então eu gosto assim, se eu converso qualquer assunto, eu gosto que me responda, eu não gosto que fique em silêncio. Então ele me responde, ele aprendeu que ele me respondendo, eu me sinto amada, eu me sinto valorizada. Você vai ensinar a técnica do I.O., amor? Não, hoje não. Hoje não? Então tá. Quando o Medeiros passa em qualquer lugar, pega uma florzinha, vai na padaria, pega um pãozinho e fala, eu passei em tal lugar e lembrei de você. É um outro tipo de linguagem de amor que se chama presentes. Então, não é o valor daquilo, mas ele ter lembrado de mim e ter trazido para mim. Então, eu me sinto amada dessa maneira. Então, o Medeiros é muito esperto. Depois que ele descobriu a minha linguagem de amor, ele deixa o meu coração super cheio. E eu me sinto super amada. Então, como que eu vou reclamar de um encontro que ele tem, de um trabalho que ele tem, se ele não está me deixando faltar nada, emocionalmente falando? Não estou falando de coisas materiais, não. Estou falando de emoção, de coração. Então, o meu tanque, a gente procura sempre deixar cheio o tanque do outro. A gente descobriu que a linguagem de amor do Gabriel também é tempo de qualidade. E do Lucas é mais toque físico. O Luquinhas, ele gosta de abraço, ele gosta de estar junto, ele gosta de ficar segurando na mão, de fazer carinho. Então, fica tão mais fácil, gente. E isso faz com que o coração fique cheio de amor. E quando o meu coração tá com um pouquinho amor, tá lá na... Como é que fala no carro? Tá na... Reserva. Eu começo a reclamar de tudo, uma mulher chata, uma mulher reclamona, uma mulher carente, e aí eu não vou deixar o Medeiros fazer nada, vou atrapalhar ele a fazer tudo. Então, essa foi uma estratégia que nós usamos aqui dentro da nossa casa. Esse livro a gente leu, deve ter uns 12 anos atrás, e a gente procura praticar isso todo dia. Então, quando o Medeiros chega do trabalho, eu sei que a linguagem dele é tempo de qualidade, a linguagem principal dele de amor é tempo de qualidade, então eu deixo tudo que eu estou fazendo, nem que seja para sentar 5 minutinhos com ele, ou no sofá, ou na mesa, porque eu sei que ele vai se sentir amado e valorizado. Entenderam? Então, para mim, assim, essa foi a grande estratégia para eu não reclamar, para a gente não brigar e para a gente estar sempre em acordo. Bom, isso que a Bê falou é muito importante, porque o que acontece? Não é a quantidade, mas é a qualidade, né? Eu posso falar com o Aguinaldo aqui 2 horas em francês, que se ele não entender francês, não vai surtir efeito nenhum. E a linguagem de amor é isso. Às vezes você está tentando fazer coisas e a pessoa não se sente amada. E você fala, não sei mais o que fazer. Então, uma das estratégias que a gente entendeu aqui em casa é o seguinte, eu tenho pouco tempo, a minha agenda é muito apertada.
Eu preciso descobrir a linguagem de amor dos meus filhos e da minha esposa, porque o tempo que eu tiver com eles, eu preciso falar a linguagem deles, né? Então, eu tenho um dos filhos que a linguagem de amor dele é tempo de qualidade. Ele gosta de nadar. Adivinha o que eu fiz? Eu entrei num curso de mergulho com ele. E a gente mergulha junto. Eu mergulho todo final de semana? Não. Mas uma vez por mês, eu mergulho com ele. Ele foi a Salvador me visitar, que eu estava fazendo um curso. Adivinha o que eu fiz no sábado? Falei, Dê, eu preciso no sábado de manhã mergulhar com o Gabriel. Peguei o sábado de manhã, comprei um pacote, saímos para mergulhar. Mas por quê? Porque, assim, eu não tenho a minha agenda livre para estar o dia inteiro com ele. Então, os momentos que eu tenho, eu preciso estar falando de amor com ele. Mas falando de amor com ele, não é falar, filho, eu te amo. É ele sentir que o pai está junto, está presente, entendeu? Então, isso é importante. A Dê, eu sei que ela gosta de servir, de atenção e tal. Então, tem 2 momentos aqui em casa que são cruciais para mim. Tá? É o café da manhã e o café da tarde. Então, o café da manhã, a gente toma todos os dias juntos. E o café da tarde também. Então, dificilmente você vai ver eu marcar alguma coisa antes das 8. Por quê? Porque eu chego e eu sei que de 6 às 8 é o tempo que eu tenho para tomar café com a Denise, para conversar, para bater um papo, para fazer o A, E, I, O, U, entendeu? Aí a Denise... Cadê a Denise? A professora de inglês. A Jeane tá, entendeu. Minha professora de inglês está assim, meu Deus, o que é o A, E, I, O, U? A, E, I, O, U é o seguinte, Denise. Ó, seu marido está aí? Põe ele na tela, que é ele que precisa ouvir. É o seguinte, o A, E, I, O, U é o seguinte, quando você chega em casa, a mulher precisa falar muita coisa que ela não falou durante o dia. Tá certo? E você já ouviu tanta coisa no serviço que você está assim, meu Deus do céu. Aí ela começa a te contar uma história e você fala assim, Aí ela continua, você nem sabe o que está fazendo. Você, Aí, de repente, você vê que ela está no clima, você fala assim, ih! Aí ela continua falando, você fala, Aí quando ela termina, você vira e fala assim, graças a Deus, acabou. Então, é a técnica do não falha, tá certo? É isso. Mas, tipo, tem que fazer muito bem feito, entendeu? Para não... Senão não vale. Então, pessoal, o que acontece? É uma brincadeira, mas que super funciona. Apesar da minha agenda ser super cheia e ter assim, vários compromissos ao longo do dia, então, o mais importante desse bate-papo que a gente está tendo aqui são 2 coisas que a Denise falou. A primeira é diálogo. Tá? Então, quando eu assumo um curso, quando eu assumo alguma coisa, à mesa, eu falo, galera, vai começar o curso tal, todas as quartas-feiras à noite, o papai vai ter compromisso. Ok? Ao final do curso, o papai vai fazer isso, isso e isso. A gente vai dar um mergulho em tal lugar. Ao final do curso, a gente vai fazer uma viagem para Caldas Novas, que a gente está pertinho aqui de Brasília. Então, eu sempre divido com eles a carga, mas eu mostro para eles também o porquê que aquilo é importante para mim. Papai fazendo esse curso, papai vai conseguir fazer isso, isso e isso, vai abrir essa porta. O que vocês acham? Então, acho que isso é muito importante e isso é muito legal. Tá? E a outra coisa que a Dê falou, e que é muito importante para mim, é assim, durante a minha semana, eu tenho alguns tempos que são inegociáveis. E aí fica a dica para quem é marido. Tá? Sexta-feira à tarde é inegociável. Por quê? Porque sexta-feira à tarde é o dia que eu e a Denise a gente sai para tomar café. Agora não está dando. Agora não está dando mais. Mas é um dia inegociável desde 2012. Desde 2012, quando a gente fez um trabalho de casais, que a gente leu esse livro e tal, a gente percebeu, poxa, eu preciso ter um tempo só com a Denise, independente do que o mundo está acontecendo. Posso ter viagem para lá, para cá, mas um momento na semana, uma tarde ou uma manhã, eu preciso sair com a Denise. Todas as quartas-feiras à noite, ano passado, agora não está dando mais, mas ano passado, aqui em Brasília, sexta-feira à tarde era o dia da Denise, quarta-feira à noite era o dia que a gente saía em família, aqui em Brasília. A gente ia ou num restaurante, ou ia comer uma pizza, e normalmente, na quarta-feira, os meninos que escolhiam.
Filho, onde você quer ir hoje? Por que quarta, Medeiros? Porque eu viajo muito dando palestra final de semana. Praticamente, os finais de semana, eu estava sempre fora. Então, final de semana, às vezes, eu não conseguia sair com os meninos. Então, na quarta-feira, é um dia meio de semana, dificilmente eu viajo para dar palestra quarta. Por quê? Porque é meio da semana. Então, quarta-feira era inegociável. Eu não vendia palestra na quarta-feira, eu não fazia nada na quarta-feira, eu não aceitava ministrar aula na quarta-feira. Por quê? Porque quarta-feira era o dia de sair para jantar com os meninos. E normalmente eles escolhiam. Certo? Bom, teve um período aqui em casa, antes da pandemia, que a gente fazia academia juntos. Então, 3 vezes na semana saía eu, a Dei e as crianças. Meu filho tem 12 anos. Poxa, por que eu vou levar um moleque de 12 anos para academia? Mas ele ia com a gente, né? Chamar o professor, falei com ele, olha, faz o que dá para fazer, o importante é ele estar com a gente na academia, é ter esse momento de família. Então, onde eu estou querendo chegar? Medeiros, você está falando sobre metas e objetivos, e você está falando disso? Falei, sim, é porque não adianta você encher a sua agenda de compromisso e você não lembrar das pessoas mais importantes para você. Então, você precisa ter uma agenda equilibrada para você ir longe. Porque quando você tem uma agenda superlotada e desequilibrada, você não vai longe. Porque você está sozinho. E para você ir longe, você não pode estar sozinho. Para você ir longe, você precisa estar acompanhado. Nós, há um tempo atrás, acho que uns 6 meses atrás, a gente decidiu fazer uma dieta em família. Um dos nossos filhos estava querendo fazer uma dieta e a gente decidiu, se ele entrar sozinho, não vai dar certo. Porque eu vou comer uma coisa, a Denise outra, o outro filho outra, e ele só que vai fazer a dieta. E nós decidimos. Eu não precisava fazer dieta, a Denise não precisava, o outro filho não precisava, mas nós fizemos os 4. Por quê? Porque ele precisava ver que a agenda dele era importante para mim. E entramos os 4 na nutricionista. Vocês vão conhecer ela na quarta-feira, a Ana. E fez uma revolução tremenda aqui em casa. Eu não sabia. Melhorei muitas coisas. A Denise e todos nós melhoramos. Mas o mais importante não foi o que eu melhorei. O mais importante foi o meu filho falar o seguinte, poxa, apesar do meu pai ter uma agenda extremamente lotada, ele se importa comigo. Apesar do meu pai ter uma agenda extremamente lotada, apesar do meu pai ter ido fazer um curso na Bahia, eu tirava foto do meu prato e postava e mostrava para eles. Muitos de vocês viram de manhã eu postar café da manhã e você não entendia por que eu postava. É porque eu queria que o meu filho visse que, apesar de eu estar longe, eu estava junto. Apesar de eu estar distante, eu não esqueci dele. Eu não esqueci do compromisso que eu fiz com ele, que a gente precisava fazer a dieta junto. E ele conseguiu bater o peso que ele queria, conseguiu chegar no ponto que ele queria, e nós, como família, ganhamos muito. Porque o objetivo dele virou um objetivo nosso. Apesar da minha agenda, apesar da minha confusão, ele viu que ele era importante para mim. Então, esse bate-papo aqui hoje, pessoal, no primeiro dia, vamos botar assim, útil do ano, é para dizer para você que você só vai conseguir chegar ao final da sua meta e do seu objetivo se você lembrar que sozinho você não vai a lugar nenhum. Que você precisa ter o apoio das pessoas mais importantes da sua caminhada. Ou é a sua equipe que está te dando suporte, se você levar para o lado profissional, ou é a sua família, se você levar para o lado pessoal. Porque não adianta eu ser o maior palestrante do Brasil e chegar em casa e não ter uma pessoa para receber o abraço. Não adianta eu ser o maior palestrante do Brasil e meu filho não acreditar no que eu falo. Então, o que eu quero dizer para você é, vamos traçar metas, vamos traçar objetivos, vamos alinhar expectativas, mas vamos lembrar que a gente precisa lembrar da família, equilibrar a família, para que a gente consiga ir mais longe. Tá ok? Bom, eu não sei se a Dê quer falar mais alguma coisa, mas a palavra está franqueada a ela. Eu queria abrir para vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, quiserem... pode perguntar o que vocês quiserem, tá? Ela está liberada para falar o que vocês perguntarem, tá bom?
O Agnaldo está falando que gostou do AEOU, né, Agnaldo? Excelente. Vamos lá. Quer falar mais alguma coisa, amor? Quero falar que o papel da mulher, né, casada, o papel dessa mulher dentro de casa é muito importante. Então, assim, muita sabedoria, muita paciência, né? Eu procuro tudo isso em Deus, né? Eu não sei, assim, que vocês procuram, né? Mas eu acho, assim, que a mulher, ela tem que perceber que ela, agindo bem, agindo com sabedoria, agindo com paciência, esses detalhes, sabe? Em deixar um papel higiênico ali no lugar certinho, em deixar um recado para o marido, em prestar atenção nesses detalhes, é um carinho, é um cuidado que nunca pode ser perdido. Muitas vezes a gente lembra tanto do tempo das nossas avós, do tempo das nossas mães, que deixava a panela com comida ali em cima do fogão, aquela panela que brilhava, aquele cheirinho gostoso na cozinha, ou aquele cheirinho gostoso na roupa de cama, né? E por que hoje não mais, né? Esse carinho, ele deve continuar, porque é o quê? É considerar alguém, né? É priorizar a minha família. Então, eu posso ser uma excelente profissional no mercado de trabalho, e isso é maravilhoso, mas eu preciso ser, em primeiro lugar, uma excelência, uma referência dentro de casa, porque eu sempre falo com o Medeiros assim, a minha preocupação é o que eu estou semeando na vida dele, né, e na vida do Gabriel e do Lucas. O que eles vão lembrar de mim? O que as minhas noras, o que os meus netos vão lembrar de mim? Para mim, isso é mais importante do que o que as minhas amigas, do que o que vocês vão lembrar da gente. É super importante? É uma honra e um prazer muito grande de estar aqui com vocês. Mas o que a minha família vai lembrar de mim, para mim, isso daí não tem preço, não tem, assim, valor, sabe? Tanto que, olha quem está aqui, ó, minha mãe está aqui com a gente, né? E eu tenho, assim, a minha mãe, assim, uma referência de mulher, assim, na terra, né? E eu quero que os meus filhos também tenham essa referência. O jeito, assim, que eu achei de honrar a minha mãe é fazendo tudo que ela me ensinou para os meus filhos. Então, para mim, isso, gente, é um valor, assim, que quando o Medeiros me chamou para falar sobre esse assunto com vocês, eu falei, claro que eu quero, porque é o que eu vivo, e nada melhor a gente falar do que aquilo que a gente realmente vive e pratica. E a gente andou por muitos momentos, assim, com altos e baixos no nosso casamento, mas quando eu realmente descobri o meu lugar dentro de casa, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha mais que fazer, eu parei de culpar o Medeiros, eu parei de apontar o dedo para o Medeiros, porque é muito mais fácil, né, falar que a culpa é dele, né? Mas quando eu descobri o que eu podia fazer de melhor para realmente ser aquela mulher de Provérbios que fala que a mulher virtuosa edifica a casa, eu não achei mais que aquilo fosse impossível. É possível, né? Cada dia a gente procurar edificar a nossa casa com as nossas pequenas ações. Então, não é humilhante a mulher cuidar da casa. Não, é virtuoso isso. E agrada demais o coração de Deus. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para você, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para você, não, a Denise do Medeiros, aquele dia, participou lá com a gente, e uma mensagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês nessa noite é: priorizem a família de vocês. Que ela seja, assim, aquela pérola, aquele algo, assim, de muito valor que vocês vão cuidar até o último dia de vida de vocês aqui. Mesmo que o seu marido ou sua esposa não reconheça, não fale nada, mas faça isso para Deus, porque vai ficar muito mais fácil. E aí você vai ver que tudo vai começar a fluir, tudo vai começar a acontecer quando você fizer de todo o seu coração, né? Não apenas para agradar fulano ou ciclano, mas quando você fizer de todo o seu coração. E não se esqueça de transformar a sua casa num verdadeiro santuário de amor e paz, que é um lar. Então, eu sei que as mulheres que trabalham fora, né, têm pouquinho tempo para ficar dentro de casa e cuidar disso tudo. Mas se você organizar o seu dia, a sua semana, se você tiver esse capricho, esse cuidado, você vai conseguir alcançar metas maravilhosas dentro da sua casa e fora dela também. Tá bom? Bom, olha aí. Bom, pessoal, então, assim, eu vou abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa, para perguntar para a Denise, para mim, o que vocês quiserem. E, assim, o que a Dê falou é muito legal e muito importante. Nenhuma meta, nenhum objetivo fora de casa vale o insucesso dentro de casa, tá certo? Eu carrego isso comigo. Quando eu sinto que alguma coisa está me tirando a paz de estar com a Denise e com as crianças, eu largo, seja o que for, tá?
quando eu sinto que aquilo que eu estou fazendo está me tirando tanto tempo ou tá me deixando mais estressado do que realmente trazendo benefício para a minha família, por maior que seja, eu deixo. Porque ainda assim, para mim, vale mais a minha casa ser um lar do que eu ter uma casa linda e um lar destruído. Então, eu prefiro ter um lar construído e uma casa que eu possa ter. Então, isso é muito importante. E eu queria muito assim, ter iniciado esse ano falando sobre isso, porque muitas vezes a gente se preocupa tanto com o profissional, a gente se preocupa tanto com a meta, tanto com o objetivo, tanto com bater a meta, tanto com vender, tanto com isso, tanto com aquilo, que a gente se esquece de incluir as pessoas que a gente mais ama nos nossos planejamentos. E em tudo, pessoal, a gente tenta fazer em conjunto. Eu, há pouco tempo atrás, troquei meu carro. Eu queria comprar um carro e acabei comprando outro. Fui convencido pela Denise e as crianças. E, assim, a opinião deles tem um peso tremendo para mim. Por quê, Medeiros? Porque são eles que aguentam a bucha. São eles que aguentam eu viajar final de semana, são eles que aguentam eu da noite ficar dando aula, são eles que aguentam eu ir para a cama às vezes meia-noite, 5 horas da manhã eu já estou de pé. Então, assim, a opinião deles para mim tem que valer. É uma forma de eu reconhecer o que eles também sentem por eu viver, muitas vezes, uma correria. Então, não que eu vou fazer alguma coisa que é impensada ou é irresponsável só para agradar eles, não é isso. Mas sempre que eu posso pesar a opinião deles para decidir, para mim é um prazer. Eu hoje entro no carro que eu tenho e me sinto muito em paz. Talvez se eu tivesse comprado o que eu queria, eu não fosse me sentir tão em paz. Então, assim, eu acho que nas pequenas coisas, pessoal, a gente precisa ter o nosso time junto. Você falou para eles o apartamento em Salvador? Não, não falei. Então, a gente ia alugar um apartamento agora em Salvador e o Medeiros poderia, para economizar, ele poderia ir sozinho, mandar foto para a gente escolher a distância, mas achei muito legal que numa das nossas conversas à mesa, ele falou assim, gente, eu consigo comprar 4 passagens de ida e 4 passagens de volta para Salvador, para a gente poder escolher o apartamento ou a casa para a gente morar. Aí achei bonitinho que os meninos falaram assim, pai, mas vai ficar muito caro. Aí eu falei assim, amor, mas e lá onde que a gente vai ficar, Tem os gastos e tal, tal, tal. Ele falou assim, não, já esquematizei tudo, já organizei tudo, eu queria que a gente decidisse junto. E foi mesmo. E foi tão gostoso, a gente andou acho que uns 3 dias, manhã e tarde, o tempo inteiro, e um eu gostava, o Medeiros não gostava, o outro os meninos gostavam, a gente não gostava. Quando a gente chegou na última casa, todo mundo sentiu paz na última casa e foi a casa que a gente alugou. Então, assim, a gente acredita que eles nunca vão esquecer isso. Eles se sentiram muito importantes participando de todos os detalhes com a gente, amor? Então, realmente, é isso que o Medeiros falou assim, o time tá junto, sabe? A equipe tá junto, assim mesmo. E nos pequenos detalhes, gente, os pequenos detalhes fazem toda a diferença. E assim, pessoal, eu gastei 3 passagens a mais de ida e de volta. Mas eu não sei o quanto de imaterial eu economizei. Porque a cada 2 anos meus filhos mudam de cidade. Eles não podem se sentir um material carga. Eles não podem se sentir uma mochila. Que eu mudo de cidade, jogo eles dentro do carro e levo eles para a próxima. Você entendeu? Então, assim, foi ruim comprar 4 passagens para ir para voltar? Foi. Eu poderia ter ido sozinho? Poderia. Mas eles não são mochila. Entendeu? Eles são pessoas. Eles têm sentimentos. E é tão legal eles agora falam, pai, naquela casa, eu quero ficar naquele quarto, eu quero isso, aquilo. Então, assim, até porque o dinheiro vai ficar por aí. Entendeu? Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês, que a gente queria dizer para vocês era isso. Por mais que você tenha metas, objetivos, por mais que você tenha sonhos, 10. Passa na peneira. Se eu conseguir atingir isso, o efeito colateral vai me permitir curtir com todo mundo? Se eu conseguir isso, eu vou conseguir chegar ao final com todo mundo são e salvo? Sabe qual é um dos maiores desafios num combate? É você chegar no objetivo com a tropa viva. Normalmente você chega no objetivo com a tropa morta. E na vida, a gente tem que lembrar que a gente não está na guerra. A vida, a gente não está na guerra. A gente pode sim chegar no objetivo com a tropa viva.
Eu acho que esse tem que ser o nosso maior ensinamento desse bate-papo de hoje. Eu preciso traçar metas e objetivos, porque senão eu não vivo. Porque sem meta e sem objetivo, você está indo à deriva. Porque ninguém embarca numa viagem sem saber o destino. Mas o meu destino tem que ser um destino que eu consiga chegar nele e me alegrar com o que aconteceu. Me alegrar com o que eu fiz. Me alegrar com o que eu criei. Me alegrar com as pessoas que eu trabalhei. Então, acho que isso é o mais importante. Tá certo? Bom, a Jeane está falando que tem aprendido tanto com a Denise. A Ângela falou aqui do marido dela. Poxa, Ângela, bacana o teu depoimento, obrigado. Ali, teve declaração de amor, ó. Cida, eu te amo, olha aí. Ô, dona Cida, só tá demais, hein? Aí o Francisco chegou, amor. Ô, Franciscão, beleza? Ângela, muito legal aí teu depoimento, muito legal também Digo mesmo, Ângela. A Valéria, né? Foi a Valéria que disse digo mesmo. Isso é muito legal, pessoal, tá? Porque às vezes a gente embarca numa maratona e, assim, às vezes é melhor você pisar um pouco no freio e levar a família junto do que você acelerar e ficar sem a família. Porque sem a família você vai ter um espaço curto. Porque a falta de paz não vai te deixar ter longevidade. Para ter longevidade, você precisa ter paz. Quando a Dê fala que o maior objetivo dela é transformar a casa num lar, é que aqui é onde eu recarrego as minhas baterias, né? Então, na minha casa tem que ser o lugar onde eu recarrego as minhas baterias para aturar vocês. Então, aqui todos vocês deveriam me amar muito, 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 muito. Então, é aqui que eu recarrego as baterias para aturar a professora, para aturar a Noêmia, entendeu? Eu capricho no café, capricho no carinho. Então, pessoal, é isso daí, tá bom? Acho que a gente já conversou bastante, já deu 9 horas, já está no nosso horário. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Aproveite que a Denise está aqui hoje, hein? Se eu não souber, eu pergunto para ela. Ah, tá. Denise, pode falar, Aguinaldo. Poxa, cara, eu estou muito honrado de estar aqui hoje, em família, hein? Com a minha esposa aqui, a Cida, meu filho lá no YouTube. Meu filho, né? Olha aí, show, Guilherme, um abraço, irmão. Deus te abençoe. Ei, Cida. Inclusive, nós estamos aqui, e a Cida, nós estamos aqui de Covid, né? Testamos positivo, né? Os meninos são 3 filhos, graças a Deus, nada, a gente está com sintomas leves, né? Mas, enfim, né? Aproveitando essa vida louca aí, mas graças a Deus, eu estou muito honrado de estar aqui, feliz, porque você está falando, Denise falou coisas tão maravilhosas. Eu e a Cida, nós somos casados há 30 anos, são 30 anos de casado agora, né? E a Cida, eu olhando para tuas falas, que para mim é maravilhoso, que as pessoas não vivem, né, de conselho, mas vivem de exemplo, são inspiradas por exemplo, vocês estão dando hoje assim exemplos maravilhosos para nós. Eu vejo a Cida, ela realmente faz uma coisa que você está falando muito, que é na nossa casa virar um lar, né? Ela edifica a nossa casa, né? Porque do lado de um grande homem existe uma maravilhosa mulher. Então, tudo isso que você está falando hoje está enchendo meu coração de alegria, né? E a Cida, muitas vezes, está falando, puxa vida, eu não tô fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas, cara, ela faz demais, meu. Ela tem uma casa com 3 cuecas, 3 filhos, 3 e um marido, 4 cuecas, que dá trabalho para cacete, e ela faz isso com tanto amor, né? Tudo ela faz para a gente se sentir amado, né? Nos detalhes, em tudo, né? Então, isso faz realmente a diferença, né? Na prosperidade do ser humano, né? Porque prosperidade é muito maior do que sucesso, do que grana. E esse ano, fala-se tanto da pandemia, e realmente tudo muito complicado, as pessoas sofrendo muito, mas essa pandemia me trouxe um negócio muito interessante, que eu sempre trabalhei demais, trabalho muito, mas eu fiquei 100 dias em casa, em home, caramba, eu almocei, tomei café todos os dias e jantei com a minha família. Foi um negócio, para mim, espetacular, que foi um sentimento diferente, porque eu nunca tinha vivido isso, né? Eu trabalho com a mesma dona da mesma companhia desde os meus 14 anos de idade, eu tenho 50 anos. Então, e aí isso também me fez entender como é importante a família. Eu fiz muito movimento nos últimos 1 ano e meio em favor da família. Você falou de carro, eu adoro, eu sou tiozão, eu gosto de carro 3 volumes, mas meus filhos queriam esse carro que tem um teto solar, o SUV. Pô, eu abri mão do meu carro para comprar um carro para fazer eles felizes. E olha, é uma delícia,
né? Eles gostam de bicho, eu não queria bicho, gente, eu adoro plantas. Minha casa aqui é cheia de orquídea, adoro plantas. Mas eles queriam uma gatinha, e eu abri mão e trouxe a tal da gatinha. Pô, mas é uma delícia, né? Porque a gente acaba curtindo, amando, né? Então, obrigado, né, por essa delícia, né, de noite. Denise, foi uma grata surpresa te conhecer, Eu né? também, Agora eu Aguinaldo. vejo o poder, né, do nosso poderoso, da onde vem. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, eu vou dar um testemunho que pouca gente sabe. Uma vez o Aguinaldo, eu fui atrás dele, falei, pô, Aguinaldo, você está sumido, o que aconteceu? E aí ele virou e falou assim, não, a minha família falou que eu estou acelerando demais, eu preciso diminuir. E realmente ele diminuiu. Então, o que ele está falando é verdade, né? É o que ele vive. Eu não sei se ele lembra dessa conversa que a gente teve uma vez. E ele falou para mim, a minha esposa e meus filhos falaram que eu estou muito acelerado, eu preciso diminuir. E ele diminuiu. Tirou o pé do acelerador e hoje eu vejo que ele está muito bem. É o diálogo e o acordo, né? E ele falou para mim esses dias assim, Medeiros, eu nunca tive tão bem como eu estou hoje. Semana passada ele falou isso para mim. Verdade. Falei isso, agora, é verdade. Agora eu vou Estou ter vivendo que um falar dos melhores momentos da minha vida. Você vai ter que fazer uma declaração para o Aguinaldo agora. Agora eu vou ter que agradecer, né? Todo o reconhecimento, né, que eu tive. É muito bom, né? E queria te agradecer também, Denise, porque realmente foi uma surpresa bem gostosa ver você dar o teu depoimento, né? Falar da casa, da família, do quanto é importante, porque eu não sei se é só no mundo que eu estou vivendo, mas é difícil a gente ver pessoas falando assim, né? Que a casa é importante, que você tem que valorizar a família, né? Que hoje você tem uma cobrança muito grande, né? Que a mulher tem que sair, tem que trabalhar, tem que, né, fazer outras coisas fora de casa também. Então é bem bacana, foi legal, gostei muito. E obrigada. Prazer te conhecer, Cida. Beijo. Prazer foi meu, muito legal. Beijo. Nunca teve um lugar tão seguro para ficar, né? E a Denise falou um negócio hoje de manhã, ela anotou aqui para falar. Quer falar, amor? Não, pode falar. Eu sou tímido. A Denise falou um negócio hoje de manhã que foi muito engraçado. Ela falou assim, Medeiros, a pandemia veio para mostrar que o lugar mais seguro da pessoa é dentro de casa. E é verdade, né? A gente sempre foge de casa e sempre é o lugar mais seguro. Então, é muito importante a gente ter essa noção. Bom, pessoal, da minha parte aqui, era isso. Assim, quero agradecer a todos vocês. Se alguém quiser perguntar ou falar alguma coisa, a gente está aqui. Tá? O tempo é de vocês.